Olá, turma. Hoje nós vamos tratar da continuação da execução do procedimento de execução da obrigação de pagar a quantia certa, onde a gente parou falando da penhora, tá? Depois da penhora, então, o tópico seguinte é a avaliação. E o que é a avaliação, né? A avaliação ela está prevista no artigo 870 a 875 do CPC e ela serve para indicar um valor econômico ao bem que foi penhorado, ou seja, uma vez o bem penhorado, ele precisa ser atribuído um valor, para que esse valor sirva para o juiz saber se esse valor vai ser suficiente para garantir o cumprimento da execução ou não. E a partir dessa avaliação, vão se desencadear vários outros atos subsequentes, tá? Então, é de acordo com a avaliação que o juiz irá determinar ou a diminuição ou, inclusive, o aumento da penhora. Isso está previsto no artigo 874 do CPC. Por quê? Porque se o bem ele for avaliado bem menor do que o valor da execução, vai precisar de novas penhoras, de buscar novos patrimônios, né, novos bens do executado para cumprir a obrigação. E se ela for maior, se ela for suficiente, e vai dar sequência à execução sem precisar fazer novas penhoras, tá certo? Em seguida, tá? Vale salientar que essa avaliação ela será realizada preferencialmente pelo oficial de justiça. É o que diz os artigos 154, inciso 5 e 829, parágrafo 1º também do CPC. Por quê? Porque fica muito mais célere para o processo, já que o oficial de justiça é quem vai lá, que faz o arresto, faz a penhora e em seguida ele já pode fazer a avaliação. Essa avaliação ela só não vai ser feita pelo oficial de justiça e se por um avaliador oficial ou um perito judicial, se for necessário um conhecimento técnico específico para a avaliação daquele bem, certo? E essa avaliação, se precisar desse avaliador oficial, um perito oficial, ela deve ser realizada num prazo não superior a 10 dias, assim como estabelece o artigo 870, parágrafo único do CPC, tá? Uma vez feita essa avaliação, seja pelo oficial de justiça, seja por um perito oficial ou um avaliador oficial nomeado pelo juiz, tá? Vai ser lavrado um laudo dessa avaliação, aonde esse laudo deve conter a descrição dos bens, a indicação do estado em que se encontram e o valor dele, tá certo? Isso é o que diz o artigo 872 do CPC. E em razão ao princípio do contraditório, apesar, por exemplo, de ter sido nomeado, se for o caso, um perito judicial para fazer a avaliação, não precisa necessariamente a nomeação pelas partes de um assistente técnico, ou muito menos de elaborar quesitos. Por quê? Porque nesse caso nós não vamos estar diante de uma perícia que seria realizada no procedimento ordinário comum, né? No processo de conhecimento. Aqui é só para avaliação do bem. Então, em respeito do contraditório, bastará que o juiz, após essa avaliação, esse laudo de avaliação, o juiz intime as partes, tanto o exequente como o executado, para se manifestar sobre esse laudo de avaliação, tá bom? Que elas poderão concordar ou não. Por sua vez, o artigo 871 ele fala da dispensa de avaliação. Quando é que não será preciso fazer essa avaliação do bem? Primeiro, quando a estimativa feita por uma das partes é aceita pela outra. Ou seja, vamos supor que o executado ele não pagou, mas ele indicou um bem à penhora. E quando ele indica esse bem, ele já atribui àquele bem um valor aproximado, né? Uma avaliação, ele já faz uma avaliação daquele bem. Então, se ele faz essa avaliação, ou se o próprio exequente diz que aquele bem realmente vale X e a outra parte concorda, então não vai ser preciso fazer uma avaliação, tá? Também não será preciso a avaliação se tratar de títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa, ou cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação oficial. Aqui é no caso, por exemplo, tá? Ter sido penhorado, vamos supor, dólares ou mesmo euros, onde tem a cotação oficial do dia através de uma publicação oficial, uma certidão comprovada, ou inclusive outros títulos que sejam avaliados pelo mercado, que tenham cotação oficial. Nesse caso, como existe já a cotação oficial, não precisa também de avaliação, tá?
O terceiro seria títulos da dívida pública ou ações das sociedades e créditos negociáveis em bolsa. Aqui são aqueles títulos e aquelas ações que são negociadas na bolsa de valores, onde a cotação também desses títulos e dessas ações, elas variam, elas oscilam dentro do que é negociável na bolsa de valores. Então, assim, também não precisa de avaliação específica, porque basta a avaliação do dia que será feita, tá certo? Nesse caso, inclusive, por exemplo, ações ou ações da Petrobras, por exemplo, de alguém que fosse proprietário dessas ações e tivesse sido penhoradas, vai pela cotação, né? Ou qualquer outro tipo de ações. Inclusive também, por exemplo, o barril de petróleo, que ele oscila também nas cotações oficiais. Então, nesses casos, não precisa de avaliação, tá? O inciso 4 também vai tratar que não precisa de avaliação o veículo automotor ou outros bens cujo preço médio de mercado possa ser reconhecido por meio de pesquisas oficiais ou anúncios de vendas divulgados em meios de comercialização. Aqui é no caso dos veículos ou outros bens, por exemplo, moto, carro, bicicleta, se tem sites oficiais, tá, que dizem os valores. No caso dos carros e das motos especificamente, tem aquele da tabela FIPE, que é uma tabela oficialmente aceita, nacionalmente aceita. Então, nesses casos, bastaria uma certidão especificando ou algum anúncio em relação à avaliação daquele bem também, que não necessita de uma avaliação específica, já que já tem também, vamos dizer assim, um valor no mercado aceito de forma induvidosa, tá certo? Vamos lá. Também não precisa de avaliação o valor atribuído nas escrituras dos imóveis hipotecados. Apesar dessa especificação não estar prevista lá no artigo 871, tem previsão legal no artigo 1484 do CPC, que diz que no caso, por exemplo, de um bem, de um imóvel que vai ser hipotecado, na lavratura dessa escritura, as partes já dizem quanto aquele imóvel vale. Então, não precisa de avaliação se for penhorado esse bem, em razão de já existir uma hipoteca. Por quê? Porque aquele bem já foi atribuído um valor lá na escritura da hipoteca. Então, ela vale para os fins legais de avaliação também, tá certo? Por sua vez, pode haver a necessidade da repetição da avaliação. E quando é que ela vai acontecer? De acordo com o artigo 873 do CPC, ela pode acontecer quando for impugnada a avaliação, caberá à parte impugnante, inclusive, arcar de forma adiantada com os honorários dessa segunda avaliação. Ou seja, se eu não concordo, ou seja, o exequente ou executado não concorda com a avaliação que for feita do bem e vai requerer, de acordo com o artigo 873, uma nova avaliação, a parte que requerer já tem que depositar em juízo de forma adiantada os honorários desta segunda avaliação que será feita. E quando é que ela vai ser feita? Ela vai ser feita quando ela ocorrer com erro da avaliação ou dolo do avaliador. Se eu conseguir demonstrar, por exemplo, que aquele bem ele foi avaliado de forma errônea ou que houve um dolo do avaliador, então pode ser requerida uma segunda avaliação, tá? Também no caso de majoração ou diminuição do valor do bem. Por exemplo, esse bem foi excessivamente majorado, ele foi excessivamente diminuído o valor dele. Então, nesse caso, também eu posso requerer uma segunda avaliação. Ou ainda, se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor da primeira avaliação. Ou então, quando essa avaliação ela foi feita através da indicação de uma parte e aceita pela outra, mas mesmo assim o juiz está desconfiando. Nesse caso, ele determina também uma avaliação, tá certo? Oficial, para que não reste dúvida quanto ao valor do bem que está sendo objeto de penhora e para a futura satisfação do crédito do direito do exequente, tá certo? Depois nós vamos ter, da avaliação, nós vamos ter
as formas de expropriação. E o que são as formas de expropriação? Expropriação é o ato que vai retirar a propriedade do bem do executado para a satisfação do direito do exequente. Nós vimos que primeiro ele é citado, depois o bem é penhorado, depois o bem é avaliado. Pronto, a partir do momento que o bem é avaliado, começa a fase de efetivação da satisfação do direito do credor. Tá? Onde aquele bem ele vai se transformar em dinheiro para cumprimento da obrigação do executado em favor do exequente, tá certo? Por sua vez, é importante citar que se a penhora tiver recaído em dinheiro, não faz-se necessário mais a fase de expropriação. Por quê? Porque a penhora em dinheiro já vai satisfazer de forma direta e efetiva o direito do exequente. Então, não vai sequer o processo executivo, se tiver sido feita a penhora em direito, vai ter seguimento. Por quê? Porque à medida que foi feito a penhora em dinheiro e, por exemplo, o processo já especificamente consegue com aquela penhora cumprir o valor que está sendo objeto da execução e não houve, por exemplo, a propositura nem de impugnação de sentença por parte do executado, nem embargos à execução também. Então, o juiz já pode determinar o levantamento daquele valor em favor do exequente e assim se encerrar a execução, onde ela vai ser muito mais célere, né? Todavia, se a penhora não recaiu em dinheiro e sim em bens, em outros bens, aí sim nós vamos para as formas de expropriação, as maneiras como se dará a satisfação do direito do credor. E elas podem se dar das seguintes maneiras: através da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou leilão judicial e ainda por apropriação dos frutos e rendimentos, tá certo? E aí nós vamos ver cada uma delas. A primeira delas é a adjudicação. E o que é a adjudicação? É a forma de expropriação que se dá por meio do qual o bem que foi penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido como forma de pagamento ao patrimônio do legitimado a adjudicar. O que é isso, professora? Bom, a adjudicação, trocando em miúdos, o que é a adjudicação? É quando o exequente ou uma outra pessoa que seja autorizada pela lei que possa adjudicar fica com aquele bem como forma de pagamento do cumprimento da obrigação. Ou seja, ela não leva o bem, não vai sujeitar o bem à fase de leilão. Ela já recebe aquele bem como forma de pagamento da execução, sem precisar transformar aquele bem em dinheiro. A regra é que quem adjudica esse bem é o exequente, é o próprio exequente. Porém, a lei atribui a legitimação de adjudicação a outras pessoas também, além da exequente. E aí nós vamos ver mais adiante, tá certo? Por sua vez, o valor da adjudicação pressupõe o valor da avaliação, ou seja, se o exequente ou um outro legitimado vai ficar com aquele bem, pressupõe que ele vai receber aquele bem no valor que ele foi avaliado dentro do processo, porque senão não teria sentido ele receber um bem dizendo que vai receber por um valor menor. Ora, se ele foi avaliado por um valor X e ele já vai ficar com aquele bem, ele tem que pressupõe que ele recebe aquele bem por um valor da avaliação, a não ser que essa avaliação tenha sido errônea, equivocada, enfim, que possa requerer uma outra avaliação, tá certo? Por sua vez, a adjudicação ela pode se dar de forma satisfativa ou adjudicação também conhecida como venda. Quando é que ela vai ser satisfativa? Se o valor do bem é igual ao valor que está sendo executado. Nesse caso, o exequente ou qualquer pessoa legitimada a adjudicar vai receber o bem e se encerra o segmento do processo executivo, tá certo? Se for um terceiro que não for o exequente, professora, como é que funciona? Lógico que se aquele terceiro que é determinado pela lei que pode ficar com o bem, ele vai ficar com o bem, só que ele vai depositar em juízo o valor equivalente à avaliação daquele bem para que, logicamente, esse dinheiro cumpra a execução, o objetivo que é o direito do crédito do exequente, né? Tá certo? E se for o exequente que ficar com o bem, ele já fica por aquele valor e pronto, já se encerra, tá? Também nós vamos ter a adjudicação satisfativa
no caso do valor do bem ser inferior. Ou seja, ela vai se dar de forma satisfativa, porém a execução não encerra ali. Por quê? Porque ele recebeu o bem, porém o valor do bem ainda era inferior ao valor da execução em si. Então a execução seguirá em relação ao que faltar, ao remanescente. Assim, poderá ser feita uma nova penhora, um complemento e pode-se dar tudo de novo em relação ao que restar do valor da execução, tá? E ainda nós poderemos ter a adjudicação venda, que é quando o valor do bem que está sendo objeto da adjudicação é bem superior, é superior ao valor da própria execução. Nesse caso, o exequente ele pode ficar com o bem, porém ele tem que depositar dentro de um prazo legal em juízo a diferença do valor que ele está recebendo aquele bem. Lógico, se o bem foi avaliado em 100 mil reais e o valor da execução é 50 mil, mas interessa ao exequente ficar com aquele bem, ele pode fazer, desde que ele deposite judicialmente a diferença que será entregue ao executado, até porque é uma máxima em direito que ninguém pode se valer do enriquecimento ilícito. E, lógico, se ele ficasse com aquele bem, dando por encerrado ali um bem que é avaliado em valor bem superior ao valor da execução, ele estaria se enriquecendo indevidamente às custas do executado, tá certo? Também nós vamos ter ainda, certo, a seguinte informação, que a adjudicação ela é a forma preferencial das formas de expropriação. Por quê? Porque a expropriação, como ela tem várias formas que ela pode ser através da adjudicação, do leilão e ainda sobre os frutos e rendimentos, nós estamos assim conseguindo constatar que a adjudicação ela também resolve o processo executivo, satisfazendo o direito do credor, do exequente, de forma mais célere do que se o bem precisar ir para leilão para poder ser arrematado ou ser comprado por alguém para depois se transformar em dinheiro, onde tem várias passagens obrigatórias legais de cumprimento, né, para essas outras fases. Então, dessa maneira, a adjudicação, ela, além, logicamente, da forma de pagamento em dinheiro, que é a mais satisfativa de toda, a adjudicação é a segunda e a preferencial entre as expropriações, tá bom? E qual é o momento da adjudicação? O momento da adjudicação é que ela pode ser realizada logo após a avaliação, em qualquer momento, certo? Desde que o bem já tenha sido avaliado, porque é com base no valor da avaliação que esse bem ele pode ser ou não adjudicado. Ele pode, inclusive, requerer adjudicação, por exemplo, mesmo após frustrada a tentativa de alienação do bem, ou seja, mesmo lá na frente, quando a princípio fez a avaliação, o exequente não optou por adjudicar o bem nesse momento, deixou o bem a leilão, chegou no primeiro leilão, não teve interessados, ele ainda pode requerer ficar com o bem, ele vendo, por exemplo, que não vai aparecer interessados lá na frente, ele pode ficar com o bem, adjudicar esse bem? Pode, tá? A lei diz que pode, tá certo? Está previsto no artigo 878 do CPC, tá? Todavia, para a confirmação da adjudicação, deve-se aguardar o prazo para os embargos. Por quê? Porque, a depender da matéria que está sendo alegada, o juiz decidirá sobre a adjudicação ou não. Vamos supor que lá nos embargos o bem foi penhorado, ele foi avaliado, tá lá, mas lá nos embargos o executado alega que a execução ela está prescrita, ou então que ela já foi paga, ou então que houve uma novação, certo? Nesse documento que objetiva a execução. Então, nesses casos, a depender disso, deve-se aguardar os embargos. Por quê? Porque a depender da matéria, o juiz pode determinar ou não a adjudicação desse bem, tá certo? Quem está legitimado a adjudicar? O artigo 876, parágrafo 5º do CPC diz que, além, logicamente, do exequente, pode ainda adjudicar os credores concorrentes que já tenham penhorado o bem, ou seja, que já tinham alguma penhora sobre o bem, então eles podem também requerer adjudicação, ficar com aquele bem, porque aquele bem já está penhorado em seu favor, tá certo? O credor com garantia real também sobre o determinado bem, que pode ser penhor ou a hipoteca. O cônjuge também
também o companheiro do... Aí é o cônjuge do executado, o companheiro do executado, os descendentes do executado e os ascendentes do executado. Por que é que isso justifica em relação a estes? Porque pode ser um bem de apreço familiar, que, infelizmente, se eles não adjudicarem, pode sair do patrimônio da família, e aí eles podem tentar preservar que esse bem fique em família. Nesse caso, a lei também autoriza que eles possam fazer a adjudicação, tá? E apesar de não estar previsto no artigo 876, parágrafo 5º do CPC, os sócios, no caso de penhora de ações pertencentes às sociedades, também podem requerer a adjudicação desse bem. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma sociedade e as minhas cotas da sociedade foram penhoradas. Então, apesar de não estar previsto no artigo 876, parágrafo 5º do CPC, que o outro sócio ou os outros sócios que fazem parte da sociedade comigo possam requerer ficar com essas ações, a lei autoriza que assim seja feito, tá certo? E como é que vai se realizar essa adjudicação dessas pessoas que são estranhas a princípio ao processo? Por quê? Porque o processo é formado entre exequente e executado. Então, essas pessoas citadas no artigo 876 e mais os sócios, elas não fazem parte inicialmente do processo executivo. E como é que elas vão se manifestar nesse processo? Através da intervenção de terceiro atípica, onde elas vão, através de uma petição, informar ao juiz que tem interesse na adjudicação. E aí, se obedecer os requisitos da lei, que estão previstos no artigo 876, parágrafo 5º, aí o juiz pode ou não autorizar essa adjudicação, tá certo? Se por acaso, dentre esses previstos pela lei, existirem vários que estão pretendendo adjudicar o bem, e aí vai se instaurar um concurso de pretendentes à adjudicação. O artigo 876, parágrafo 6º, vai tratar sobre isso. E como é que vai se resolver? Será aberta uma licitação incidental, em que todos os legitimados a adjudicar apresentarão suas ofertas em juízo. E aí, por exemplo, se tem um companheiro, se tem um credor, se tem um sócio, se tem um ascendente, um descendente que está querendo ficar com aquele bem, como é que o juiz vai decidir quem vai ficar com o bem? Lógico que a preferência é do próprio exequente, mas não é ele, são essas outras pessoas que estão querendo ficar com o bem. Como é que vai se resolver? Aí o juiz vai abrir um procedimento incidental que chama licitação simples, onde cada um desses interessados vai apresentar sua proposta judicialmente, tá certo? E aí, com base nas propostas, o juiz vai decidir. Logicamente que ele vai decidir primeiramente pela maior oferta. Aquele que ofertar maior preço pelo bem vai ficar com a adjudicação do mesmo, tá? E se por acaso forem de mesmo valor? Coincidentemente, todos apresentam o mesmo valor. Como é que vai se decidir? Aí o artigo 876, parágrafo 6º, diz que a ordem de preferência vai se dar da seguinte maneira. Primeiro, quem terá preferência é o cônjuge, depois o companheiro, descendente, ascendente, credor com garantia real e demais credores. Existe, inclusive, uma crítica doutrinária em relação a essa preferência do cônjuge em relação ao companheiro, uma vez que a própria Constituição Federal já trouxe o direito de igualdade entre cônjuge e companheiro. Porém, isso ainda é um questionamento doutrinário. Alguns entendem que tanto um como o outro, e outros entendem que, como especificamente o Código de Processo Civil trata que tem preferência o cônjuge, seria o cônjuge e em seguida o companheiro, tá certo? Apesar do artigo 876, parágrafo 6º, não tratar sobre os sócios, no caso da penhora das cota-partes da sociedade, se existir, se está sendo objeto de adjudicação, cota-partes sociedades, ainda que tenham, por exemplo, cônjuge, companheiro, descendente, ascendente e os sócios, o sócio da sociedade específica da cota que está sendo penhorada tem preferência, inclusive, sobre essa ordem citada anteriormente. Por quê? Em razão daquela condição sine qua non para a constituição da sociedade, que é o afecto societal, ou seja, o ânimo de se associar. E aí, logicamente, que a lei tem que
que preservar o direito da sociedade, dando o direito de que aquelas pessoas que já fazem parte do corpo societário permaneçam iguais e não haja a intromissão de um terceiro que às vezes nem tem conhecimento, que não tem o tino para a sociedade, ou mesmo possam botar a perder essa sociedade em face de uma penhora de cotas de ações dentro de um processo executivo, tá certo? Então, nesse caso, vai obedecer à ordem, mas se for caso de cotas de sociedade, ainda prevalece o direito do sócio em razão do cônjuge, companheiro, descendente, ascendente e demais, tá bom? Citados na lei. Aí nós vamos ter ainda, uma vez já feita a adjudicação, superada essa fase, quem é que vai ficar com o bem que fez isso, tá? Lembrando que a adjudicação ela deve ser requerida tanto pelo exequente como por um terceiro interessado, tá? Ela não é feita ex officio, logicamente, tá? Mas uma vez realizada, concluída, vai ser lavrado o auto de adjudicação. Ele está previsto no artigo 877, parágrafo 1º do CPC. E diz que considera-se a adjudicação perfeita e acabada com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou secretário, né, da vara e pelo executado, se esse estiver presente, porque nem sempre o executado acompanha o processo executivo, uma vez que ele não tem interesse de ver a perda do seu patrimônio, né? Mas se ele estiver presente, ele também assina o auto de adjudicação. Por sua vez, dessa assinatura desse auto de adjudicação é emitida uma carta de certidão, no caso de imóvel. Por quê? Porque essa carta de adjudicação, que será uma certidão emitida, é que vai autorizar a parte que está adjudicando e fazer a transcrição desse imóvel para o seu nome, tá certo? Ou então será emitido um mandado de entrega, que é um mandado de emissão em posse, se tratar de bem imóvel. Por quê? Porque no caso de bem imóvel não precisa da transcrição efetiva no cartório, e sim bastando a simples entrega de um para outro com a determinação judicial, tá certo? A segunda forma de expropriação é a alienação por iniciativa particular, tá? E como é que se dá a alienação por iniciativa particular? Ela está prevista no artigo 880, caput de CPC. E ela permite que o próprio exequente, um corretor ou um leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário realize a alienação do bem de acordo com a lei. Professora, como é que vai se dar essa alienação por iniciativa particular? Bom, é porque a alienação por iniciativa particular, ela também é mais simples, ela é mais singela do que a alienação judicial, que é muito mais rigorosa e muito mais demorada, tá certo? Todavia, também, essa alienação por iniciativa particular, ela deve ser requerida pelo exequente, em caso dele não ficar com o bem, ou seja, dele não ter interesse na adjudicação do bem, tá certo? O exequente, por sua vez, ele pode ele mesmo cuidar dessa alienação, como também ele pode escolher um corretor ou um leiloeiro. Se for um corretor, a lei diz que esse corretor deve estar em exercício profissional há pelo menos 3 anos, ou seja, ele deve já ter uma experiência de 3 anos para poder atuar no processo executivo. Existe, inclusive, uma crítica doutrinária em relação a isso, porque nem sempre aquele que tem 3 anos de profissão seria mais competente ou mais atuante do que aquele que iniciou na profissão há pouco tempo. Então, esse requisito é um requisito ainda bem discutido na doutrina, tá certo? E esse credenciamento, como é que ele se dá? Tanto do corretor como do leiloeiro, é um credenciamento que é feito, que ele deve ser feito pelo tribunal ou pela vara. Então, cada vara ou cada tribunal é que vai decidir as diretrizes desse credenciamento. Se não existir, por exemplo, essas diretrizes, esse credenciamento do tribunal ou da vara, aí a escolha do corretor do leiloeiro fica à livre disposição do exequente, ou seja, o exequente ele pode escolher qualquer um, tá certo? Já que não existe uma relação de credenciamento oficial, certo?
Os requisitos da alienação particular, eles estão previstos no artigo 880, parágrafo 1º do CPC, e diz que, apesar de ser uma forma mais célere, menos rigorosa do que um leilão judicial, ele deve obedecer a alguns requisitos legais. Por quê? Porque isso pode ensejar alguma nulidade. Então, apesar de poder ser feito pelo exequente ou pelo corretor, um leiloeiro credenciado, ele deve obedecer esses requisitos legais. Quais são eles? Primeiro, a fixação de prazo pelo juiz. Lógico que, para a realização desse leilão, o juiz deve fixar um prazo. Apesar de ser um leilão particular, feito de forma particular, ele deve obedecer um prazo. Por quê? Porque o processo também não pode se prolongar aí por um longo tempo. Tá? Também deve obedecer ao princípio da publicidade, que é obrigatório. Os atos judiciais eles devem obrigatoriamente serem embasados através do princípio da publicidade legal, e não seria diferente na alienação particular, tá? Todavia, essa publicidade nesse requisito específico aqui da alienação particular não precisa ser aquela grande publicidade que é dada no caso do leilão judicial. Por quê? Porque o próprio corretor ou o exequente ou ainda o leiloeiro, como eles vão realizar isso, eles mesmos podem estar divulgando em vários meios a realização dessa alienação particular, tá certo? E, inclusive, o corretor e o leiloeiro, eles podem se empenhar muito mais na divulgação disso, uma vez que eles vão receber a sua comissão de corretagem ou de leilão, tá certo? O juiz também deve fazer a fixação do preço mínimo, tá? Porque, uma vez feita a avaliação, é essa avaliação que vai servir para embasar a alienação particular, e aí ela não pode ser nem o preço vil e nem pode ser superior ao valor que já foi avaliado dentro do processo e que foi aceito, tá? O preço vil, a gente considera preço vil aquele que é avaliado em menos de 50% do valor da avaliação, ou seja, vamos supor que um bem foi avaliado por R$5.000, ele não pode ir a leilão, seja ele particular ou judicial, por menos de R$2.500. Por quê? Porque aí estaria sendo alienado por um preço vil, que é inaceitável dentro do processo executivo e do processo civil de uma maneira geral, tá certo? E também o juiz ainda fixará a forma de pagamento. Então, o juiz, ao deferir a alienação particular, ele deve fixar o prazo, determinar a publicidade, fixar o preço mínimo e a forma como se dará esse pagamento, tá? Se ela será à vista, se ela pode ser parcelada, se será tantos por cento, ou se será... Como é que vai se dar essa forma de pagamento? Se pode ser só em dinheiro, se pode ser em depósito bancário, enfim. Tudo isso tem que estar especificado por essa determinação judicial, tá? E a alienação particular, ela vai se formalizar de que maneira? Por termo nos autos, ou seja, vai ser lavrado um termo nos autos de que ocorreu a alienação, ela se deu de forma particular com as assinaturas do juiz, exequente, adquirente e executado se estiver presente também. É o que diz o artigo 880, parágrafo 2º do CPC. Já o leilão judicial, que é também uma forma de expropriação, e também conhecida como arrematação, ela está prevista no artigo 881 do CPC, tá? No CPC anterior, ela era bastante conhecida como asta pública, que se desenvolvia de duas maneiras: na praça, quando se tratava de bens imóveis, e no leilão para os demais bens. Hoje é conhecido de uma maneira geral como leilão judicial, e, inclusive, preferencialmente hoje esse leilão judicial ele se realiza através do leilão eletrônico, tá? Onde é divulgado em sítios, né, em sites oficiais, em jornais de grande circulação, com prazos mínimos, com requisitos legais muito mais exigíveis e minuciosos do que a alienação feita particularmente, tá certo? Os requisitos do leilão judicial, primordialmente é a emissão do edital. O edital vai ser a lei que vai reger esse leilão judicial. Então, os requisitos do edital eles estão previstos no artigo 886 e 887 do CPC.
e eles são bastantes, eles são muitos requisitos, os quais eu não vou me estender aqui, e eles são autoexplicativos, então eu peço a vocês que dêem uma olhadinha nesses artigos para saber quais são os requisitos que estão previstos em lei para a publicação do edital no caso de leilão judicial, tá certo? Inclusive, é também um requisito desse leilão, e aí é uma observação peculiar, é que nesse próprio edital, já do primeiro leilão, ele já vai prever uma data de um segundo leilão, já prevendo que caso não ocorra, caso não apareçam interessados ou o leilão se for frustrado, ele pode já ocorrer numa segunda data. Então, esse edital também tem que prever, inclusive, essa possibilidade da realização de um segundo leilão, tá? Existe uma obrigatoriedade legal prevista no artigo 889 do CPC, que diz que, para a realização, inclusive, do leilão, obrigatoriamente isso deve ser comunicado às pessoas enumeradas no artigo 889. Tá? Que também são várias pessoas elencadas lá, são autoexplicativas, eu não vou citar um a um aqui, mas só a título de exemplo, seria o executado, qual é o proprietário, titular de usufruto e etc, tá? Essa comunicação oficial, ela diz que deve ser realizada por meio de intimação com no mínimo 5 dias de antecedência da realização do leilão. E para que isso é feito? Para que as pessoas que possam ter interesse, elas tenham ciência de que efetivamente aquele bem está indo para leilão, inclusive que elas possam exercer o direito à adjudicação daquele bem, caso não estejam sabendo que aquele bem está indo a leilão, tá certo? Então, essa é uma regra que deve ser obedecida sob pena do leilão poder ser declarado até nulo, certo? Por afronta a essa determinação legal. Apesar de não estar previsto no artigo 889 do CPC, o cônjuge do executado, quando se tratar de bem imóvel, ele também deve ser intimado com antecedência de 5 dias. Por quê? Porque ele tem direito também à adjudicação e à manifestação de concordância, porque aquele patrimônio, que pode ser um patrimônio seu, está sendo afetado no processo de execução, tá certo? A realização do leilão, ele vai se dar com base na data, hora e local indicados no edital, tá? Raramente, essa realização do leilão ela é adiada, tá? Ela pode ser adiada quando houver algum evento imprevisto ou quando houver a estrita necessidade de adiamento. Via de regra, o edital, ele já traz a data, hora e local e ele não deve ser modificado, tá? Quem são os legitimados a arrematar? Né? Em regra, todos aqueles que estejam na livre administração de seus bens são legitimados a arrematar, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e arrematar o bem objeto do leilão, tá? Todavia, o artigo 890 diz quem não pode fazer parte dessa arrematação, ou seja, quem não pode participar do leilão e arrematar esse bem. E aí, quem seriam essas pessoas? Primeiro, são aquelas pessoas que mantêm uma relação especial entre o sujeito e as partes do processo, ou seja, aquele sujeito que pretende arrematar tem uma relação com as partes do processo, ou seja, vamos supor um tutor, um curador ou algum advogado das partes, estes não podem arrematar, por previsão legal do artigo 890. Também não podem arrematar aqueles que têm uma relação especial do sujeito com o bem penhorado, ou seja, o sujeito que quer arrematar tem uma relação especial com o bem penhorado, ou seja, ele foi um testamenteiro ou é um administrador do bem. Então, nesse caso, esses também não podem arrematar. Ainda também não podem arrematar aqueles que tenham participado no processo no qual o bem foi penhorado, ou seja, que tenham tido alguma atuação dentro do processo. E aí inclui-se o juiz, o membro do Ministério Público, a Defensoria Pública, os servidores da Justiça de uma maneira geral, todos aqueles escrivãs, peritos, avaliadores, todos aqueles que atuaram dentro do processo, inclusive os leiloeiros também. Esses estão impedidos de arrematar, tá certo? A arrematação, por sua vez, ela ainda pode ser considerada viciada. E o que é que ocorre com essa arrematação viciada? Ela pode ser invalidada, anulada, tá certo? Ou até mesmo resolvida,
tá? É o que diz o artigo 903, parágrafo 1º do CPC. E quando é que ela será invalidada? Quando ela for arrematada por um preço vil, que a gente já viu que não é permitido, que o preço de arrematação ele deve ser pelo menos de 50% do valor que foi avaliado, tá? Ou quando essa arrematação ela contém algum vício, por exemplo, se havia necessidade da intimação do executado 5 dias antes e não foi feito, então essa arrematação ela foi feita com um vício legal que está dentro do procedimento de leilão, tá? Ou ela não obedeceu a algum requisito que estava lá previsto no edital. Enfim, esse vício ele pode ser tanto dentro do processo como do próprio ato. Por exemplo, houve uma simulação de arrematação, onde esse bem está sendo arrematado por uma pessoa que não poderia. Por exemplo, um juiz que atuou dentro do processo, ele tem muito interesse em ficar com aquele bem, e aí ele simula, pega um terceiro, um laranja, vamos dizer assim, para arrematar aquele bem. Só que ele está impedido por lei de arrematar, e aí se descobre. Pode ser invalidada também, tá certo? É só um exemplo. Ela será ineficaz quando não for feita a intimação daquelas pessoas indicadas no artigo 840 do CPC, ou seja, quando naquele bem existir penhora, hipoteca ou anticrese e a pessoa que é favorecida com a penhora, com a hipoteca, com a anticrese, não tiver sido intimada até 5 dias antes da realização do leilão. Esse leilão ele será ineficaz em relação a essas pessoas. Por quê? Porque elas podem, inclusive, exercer o direito de adjudicação daquele bem, tá certo? E a arrematação ainda ela será resolvida, ou seja, será encerrada, se uma vez o bem arrematado não foi pago o preço da arrematação, ou ainda não foi prestada uma caução quando o juiz determina que para a arrematação seja prestada uma caução, para garantir o cumprimento do pagamento daquele bem. Geralmente, tá? É depositado de 25% a 30% do valor de entrada no ato da arrematação e o restante pode ser parcelado, pode ser dado um prazo para o depósito judicial. E aí, para por exemplo, esse restante do parcelamento, o juiz às vezes determina uma caução, onde a parte tem que dar um bem específico para garantir que vai cumprir realmente com aquele pagamento, ou então deposita uma determinada quantia para assegurar de que aquele bem realmente foi arrematado por aquela pessoa, tá certo? E aí, por fim, nós teríamos a quarta forma de expropriação, e aí encerramos a obrigação, a execução da obrigação de pagar a quantia certa, que aí nós temos um outro tipo de expropriação, que seria através dos frutos e rendimentos. Como é isso, professora? Está previsto lá no artigo 905 do CPC, e ele diz que, por exemplo, se a parte tem um patrimônio, um executado tem um patrimônio, por exemplo, ele tem uma sociedade, ele tem um bem imóvel, mas ele não quer se desfazer daquele bem, ou não pode se desfazer por alguma maneira. No caso da sociedade, o juiz pode, observando aquela possibilidade da execução da forma menos onerosa para o executado e de forma satisfativa para o exequente, determinar a penhora sobre os frutos e rendimentos, ou seja, eu tenho aquela sociedade, eu fabrico, por exemplo, calçados ou roupas e todo mês eu tenho um rendimento que me vem daquela sociedade, que seria da minha cota parte. Esse valor que eu teria direito mensalmente, ele pode ser determinado ao exequente até que seja satisfeito o valor total da execução. Em vez de ele esperar pelo leilão, que vá a leilão, que apareça interessados, ele pode receber os frutos e rendimentos daquele bem, assim como, por exemplo, se eu tenho um imóvel e aquele imóvel é alugado, aquele dinheiro do aluguel, que seria os frutos e rendimentos daquele imóvel, também podem servir para pagamento da execução, até o limite, logicamente, do valor. Uma vez cumprido, se encerra a execução, tá certo? E aí, com isso, a gente encerra realmente essa parte. E eu vou deixar para vocês na próxima semana, vou indicar 2 aulas que eu verifiquei no YouTube para que vocês tenham informações sobre as formas de defesa da execução, tá certo? Mas nossa matéria da prova vai até esse assunto aqui, tá? Joia? Então, obrigada, beijos e bons estudos a todos.